Amigos, nós estamos no dia 5 de setembro, numa propriedade rural em Independência, é a agropecuária Nitamase, uma das mais premiadas propriedades produtoras de leite do Rio Grande do Sul. Lucas Hart Dalforno é o responsável técnico pela propriedade. Estou com um troféu na mão aqui, porque esse é um de vários. Vou pedir que Lucas segure para a gente, porque eu vi você mencionando há pouco que esse é o mais importante. Estamos acompanhados aqui do prefeito em exercício do município. Hoje, aliás, é aniversário de 58 anos do município de Independência, e o município tem uma conquista muito importante trazida diretamente da Expo Inter, que é um reconhecimento dessa propriedade que está entre as 10 em melhor genética da raça holandesa. Esse título foi conferido pela Associação Brasileira de Criadores Bovinos da Raça Holandesa. A sigla é maior que o próprio nome, e a gente veio aqui conhecer um pouco da história dessa propriedade que produz leite muito antes, talvez, que Lucas tenha nascido. Eu me criei no meio das vacas, vamos dizer assim. A propriedade começou um pouco depois, mas fui criado aqui no meio, junto com meus tios, meus primos, meus avós. Desde 91 a propriedade a gente tem vaca de leite aqui na propriedade. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse prêmio trazido da Expo Inter. Eu gostaria que você mencionasse a respeito desse que está nas suas mãos, que foi um prêmio concedido no estado do Paraná. É isso, na verdade, no estado do Paraná foi a entrega dele. Era para ter sido a entrega, a gente não pôde comparecer, né? Esse aqui em si é o título de criador supremo da raça holandesa do ano de 2021. No país? No país, ele é um prêmio nacional, onde ele abrange várias características da raça, né? E por isso para mim, ele é muito importante, porque ele alinha tanto a produção, que diz muito do que é a competência dentro da fazenda, né? Do quanto as vacas conseguem produzir, do quanto a gente consegue ter de longevidade dos animais, alinhado a uma genética muito boa de conformação, onde vêm os juízes de fora e fazem a classificação das vacas, classificando ponto a ponto a parte genética morfológica delas. Então esse prêmio aqui é a junção dos dois, né? São tanto a produção em casa conhecida pela associação, né, que ela é monitorada mensalmente, tanto quanto a conformação dos animais, né? É o que dizia agora há pouco, uma vaca boa e bonita. Exato, vamos dizer assim, é dentro de um padrão racial muito bom, animais se destacam também em produção muito boa, né? Prefeito Fiorin, é um orgulho para o município ter no seu território um produtor tão qualificado. Leandro, realmente eu queria historiar um pouquinho. Sim, à vontade. Da Nitamase Agropecuária. É o seguinte, o Nírio, que está aqui, foi nosso secretário de Agricultura, tá? E foi com ele um dos passos mais importantes da área do leite. Nós saímos, né, o Nírio, de 25 mil litros dia para 48. Então, dobrou a produção. Dobrou a produção na administração dele, no incentivo, nos convênios com o Sebrae, com o Unitec. Nós não tínhamos nem mais inseminação no município, nos governos anteriores, e aí nós conseguimos reativar com a administração do Nírio. Hoje ele está assumindo aqui a agropecuária porque é necessário. Tem as filhas do seu Arlindo, que tive o privilégio de conhecer e de fornecer alguns produtos, algumas rações no tempo da Purina, tá? Então, uma pessoa muito querida, a dona Gertrudes também, eu tenho uma consideração muito grande. E para o município, o Nírio sabe, o Hildo também, que tem ligado, sabe as dificuldades que o município tem muitas vezes de ceder um maquinário, ceder um cascalho, fazer alguma atividade. Por quê? Porque o nosso município é grande, tá? Nós tínhamos mais de 140 produtores de leite, né? O Nírio hoje baixou, então você tem que atender a todo mundo. Todavia, a produtividade baixou o número de produtores, todavia o número de litros ou quilos de leite dia aumentou, não? Aumentou. Muito o saída. histórico do Estado é assim, diminuiu os produtores de leite e aumentou o número de litros, né? Quer dizer, diminui os produtores e aumenta a produtividade. Eu acho que o Lucas pode nos clarear a esse respeito. A produção de leite não é para amadores. Basicamente, os números têm mostrado isso. Exatamente. Quanto mais tu se profissionaliza e tu consegue fazer esse animal ter mais conforto, principalmente conforto, genética
e uma nutrição adequada, tu consegue extrair mais produção dele, deixando um animal mais saudável e feliz da mesma forma. Então, toda vez que tu profissionaliza, e aí está a questão da intensificação da produção, né? Tu consegue produzir mais na mesma área ou mais em uma área até mesmo menor. E também com essa profissionalização, muita gente acaba saindo do mercado. Né? Exige conhecimento e investimento. Muito conhecimento, investimento e tempo. Né? O leite é um negócio que ele te toma muito tempo. Não né? tem Natal, né? Não tem Natal. Sexta-feira Santa. É todo dia, 365 dias, 24 horas por dia. Aqui a gente trabalha em turnos dos funcionários, né? A propriedade fica funcionando 18 horas por dia, né? Continuando, prefeito. Leandro, assim, eu queria testemunhar também, como o Lucas falou, começa de manhã às 5, 4h30, e está aqui uma empresa familiar. Você viu, são 3 filhas. Hoje nós somos, só para contar um pouquinho da história, a propriedade basicamente começou com o meu avô, o seu Arlindo Heindt, o meu pai e o meu tio, né? Então, os 3 começaram essa propriedade em 1991 e ela foi crescendo, o pessoal foi investindo tempo e trabalho. Hoje a gente é uma sociedade familiar, nós somos em 5 sócios e aí a gente consegue, cada um é por setor, cada um tem uma responsabilidade, um salário pré-definido e aí conforme a gente consegue ter lucros, a gente faz divisões de lucros, né? Ou reinvestimentos na propriedade. Então hoje é uma empresa familiar mesmo, ela é gerida, administrada e tocada dessa forma. Aliás, a produção de leite, ela é uma das atividades econômicas mais voláteis que existe, dada uma regra do Mercosul aqui que não tributa a importação de leite de outros países, né? O produtor gaúcho, inclusive, na Expo Inter, fez reivindicações sérias a esse respeito. Nós estamos num período muito difícil, vamos dizer assim, que é a pior crise do leite dos últimos anos, com certeza, sabe? Tudo isso está ligado a políticas, né, onde a gente não tem essa tributação, porque o Mercosul em contrato diz que não pode ter, né? Aí vem muito leite da Argentina e do Uruguai, né? Vem bastante. Aí o que se questiona muito são triangulações, né? Que aí a gente não sabe bem certo os números, mas a Argentina e o Uruguai estão exportando mais leite do que eles produzem. Então provavelmente tem uma triangulação de eles trazendo leite em pó de outro país para exportar para o Brasil. Quem paga é o produtor brasileiro. Tem um agravante maior nisso, que são as tributações básicas, né? Eu acredito no livre comércio. Tu pode brigar com a questão da produção da Argentina, só que a gente precisa tributar a base da mesma forma, né? Uhum. No Brasil a gente tem muito imposto sobre imposto, a gente paga imposto sobre combustível maior que nos outros países, paga a questão de tributação trabalhista é muito mais rigorosa. Então a gente segue certas regras que deixam o nosso custo maior. O custo Brasil faz o nosso leite ser mais caro. E aí muitas vezes questionam, mas como é que vocês não conseguem produzir na mesma eficiência de custo do que a Argentina e o Uruguai? Isso está ligado à tributação. A gente paga mais na base e sofre agora porque quem não paga na base, que são esses produtores daqueles países, conseguem vender para cá. Então, uma das duas coisas a gente precisa fazer. Ou é não pagar tanto imposto na base para poder competir no mercado internacional, ter subsídios, ou ter algum tipo de tributação do leite de fora que equalize essa mesma tributação que a gente tem na base. A terceira possibilidade é um subsídio do próprio governo federal. Para aqueles que acreditam que o leite nasce numa árvore que dá caixinhas, ele falou sobre combustível. O combustível é sim usado também na produção de leite, porque tem a produção de ração, o maquinário passa aqui toda hora, porque leva e traz coisa o dia inteiro. Tem a silagem. E uma das coisas assim, Leandro, que a propriedade se estruturou e usou uma expertise daquela determinação, de vontade e de vencer. Porque muitos desistem na metade do caminho. E aqui, nessa propriedade familiar, não desistiram jamais. E honraram o que o seu Arlindo, né, o vô Arlindo, implantou aqui. Tá. Voltando à questão das importações, nós temos também, né, o Hildo sabe, no milho, muitas coisas o governo importa da Argentina e troca por maquinário, por eletroeletrônico, por informática, enfim. E o milho é muito usado na bovinocultura. E nós temos aqui a costa do Rio Grande do Sul, que encosta no Uruguai e na Argentina, é prejudicado, enquanto que os paulistas, no centro do país, está ganhando com isso, porque exportam de lá e nós aqui pagamos mais caro um insumo que é muito necessário. E você sabe que essa propriedade sempre investiu
na rotação de cultura e no milho e na silagem. E muitos produtores de leite hoje sucumbem, né, acabam desistindo, porque não tem o material, a produção de silagem, o milho, o forrageiro, enfim. E essa é a importância de uma propriedade. E você sabe que o leite, como soja, ele tributa na fonte, na origem, na emissão da nota fiscal. E por isso que nós prezamos e queremos estar sempre ao lado desses produtores. Tem um ditado mineiro que fala que a gente atira no que vê, acerta no que não vê. A gente está discutindo aqui a cadeia do leite. E tudo isso porque viemos aqui falar de um importante reconhecimento recebido por essa propriedade. E isso aconteceu na Expo Inter na última semana, que é estar no top 10 das melhores genéticas da raça holandesa do país. É isso, Lucas? Isso, esse foi um outro ranking que saiu ano passado, né? Esse prêmio em si que a gente tem em mãos aqui, ele leva em consideração a produção dos animais também. Esse outro que nos coloca em 10º lugar em propriedades de 500 a 800 animais, ele quer dizer, é somente sobre a genética, né? Somente sobre a conformação dos animais. E se a gente está entre as 6, considerando as vacas de primeiro parto. Na 6ª colocação em nível de país. Isso. Eu estou sabendo que em anos anteriores vocês ficaram, na verdade ainda esse título permanece, que é com 20 animais entre os 100 melhores do país. Todo o ano sai dentro da associação. A gente tem todos os animais, os principais produtores do Brasil, eles são associados às associações de raça, né? Uhum. E quando a gente faz as lactações conhecidas, a gente entra nesses ranqueamentos de produção e conformação. Aí tu consegue entrar nesses ranqueamentos. Hoje, no Rio Grande do Sul, dos 100 melhores animais do Rio Grande do Sul, ranqueados dentro da Associação Gaúcha, a gente tem 32 animais aqui nessa propriedade. Dentre dos 100 melhores animais do32%, Brasil. né? 32%. Estou sabendo que o primeiro e o quarto são daqui. O primeiro, o quinto, aí segue para frente aí, não. Eu faço alguma confusãozinha, mas eu quase acerto. É isso aí. Eu quase acerto. Às vezes a gente conversa um pouquinho antes, mas é o primeiro, o quinto e aí vai descendo no ranking ali. Parabenizar mais uma vez a família Heinz, Dalforno, enfim. E Dalla Favre, né? Dalla Favre, está o sócio aqui, o Nírio. O Nírio Augusto também. Augusto, pai e filho. E que Nírio que teve na nossa secretaria, e com menos de 2,5% do orçamento do município, ele fez chover dentro da secretaria. Por quê? Porque ele é persistente e ele conhece, ele é técnico, né? Então, a gente quer parabenizar e agradecer vocês por essa atividade que ajuda em muito o nosso município. Porque, Lucas, eu imagino que às vezes, assim, nessa relação com o poder público às vezes fornecendo a expertise, conhecimento, trazendo palestras, trazendo conhecimento, já é uma mão na roda, né? A gente, na verdade, sempre que o município consegue ajudar de alguma forma ou não atrapalhar, ele já ajuda bastante, né? Então, mas sempre que a gente precisou de alguns incentivos, a gente conseguiu, né? A gente consegue algumas partes de infraestrutura, então é importante isso sim. E eu vejo que a questão do município em si, ele deveria até mesmo, não digo auxiliar, mas investir um pouco mais nessa cadeia do leite, porque a gente sabe o quanto o leite, o suíno, a ave, ela traz de retorno ao município, né? Muitas vezes a gente fica preocupado e falando das empresas da nossa cidade, que são muito importantes, né? Que trazem bastante recurso para dentro do município, mas a gente esquece as empresas do agro, as pequenas empresas do agro, que também trazem muito recurso para dentro do município, né? E às vezes é importante ter essa valorização e esse investimento, tanto no leite, até mesmo na soja e no milho também, mas o leite a gente sabe que a tributação que fica, né, seu Fiorinha, ela é direta e de uma forma bem, vamos dizer assim, o recurso que fica para o município, dentro do que a gente produz mensal, ele é um recurso bem interessante, né? Municípios nesse porte, prefeito, costumam ter aí entre 60% e 80% de sua receita vinda do agro. Aqui, como é que é aqui? Bom, nós temos a indústria, está hoje, e é uma das empresas que o Lucas também representa, né?
junto com a Rumarman, estão entre 43% e 45%. Isso são atividade industrial. Atividade industrial. O resto é do agro e do comércio. O comércio é tímido. É muito tímido. Você sabe que a gente teve até, o Lívia estava junto numa palestra em Porto Alegre, onde o palestrante disse assim: hoje, quando vocês vão pensar em incentivo a alguma empresa no seu distrito industrial, pense na agricultura, que te dá uma tributação direta e imediata através da emissão do bloco lá na propriedade. Além do mais, todos eles consomem no comércio da cidade. É um ganha-ganha sem precedentes. Lucas, parabéns pelas conquistas obrigado. E, sobretudo, pelo esforço para conquistá-las. Obrigado, Leandro. Obrigado, Fiorim. Obrigado por virem aí. Eu acho que esse reconhecimento do município é muito importante. E agradecer principalmente as pessoas daqui, todos os colaboradores que trabalham conosco, né? Toda a família que está aí na administração e no trabalho diário, o Augusto, Onírio, a minha mãe Tânia, meu pai Hildo, que são de extrema importância aí no dia a dia da propriedade.